nós vamos apresentar... Tá bom. Bom dia, nós vamos apresentar... O nosso tema trata sobre a debilidade da saúde pública na pandemia do Covid-19. Escolhemos esse tema pela relação ao nosso PV na área da saúde. Pode trocar. Muitas patologias surgem no mundo com alto nível de contaminação, podendo levar o ser humano à morte. E hoje nós estamos enfrentando a nova Covid, a Covid-19, né? E dessa forma, os profissionais de saúde buscam se comprometer mais com a população por serem os únicos que podem ajudar a tratar dessa doença. E por essa razão, a conduta desses profissionais com relação ao período que nós estamos passando, ela anda sendo muito observada, muito cobrada. E com os grandes impactos que a Covid está nos trazendo e nos trouxe, né? O SUS, ele tem sido de grande utilidade, ele tem sido muito importante para a população brasileira, por ser um sistema que torna possível a saúde pública e gratuita a todos. Pode passar. Esse problema foi escolhido por abranger toda a situação que estamos vivenciando nesse momento, além de envolver também a saúde pública e todos os problemas que existem nela. Pode passar, professor. O objetivo central do nosso trabalho é mostrar para as pessoas a real situação em que se encontra os hospitais, os postos de saúde, sua estrutura, a falta de equipamentos, a questão da ética profissional, né, e enfatizar esse conhecimento que nós temos sobre o sistema do SUS, que apesar dele ser um bom sistema, muitas das vezes, ao mesmo tempo, ele pode ser precário. E para concretizar tudo isso, ao longo da nossa apresentação, nós vamos mostrar algumas imagens, entrevistas e detalhamentos, né, sobre a saúde pública e a Covid-19. Pode passar. Nós escolhemos 2 tipos de metodologia. A primeira metodologia foi uma entrevista com o atuante da área. Esse atuante se chama Amanda Fernandes e ela é técnica de enfermagem na Santa Casa de Santos. Ela tem 21 anos e nessa entrevista nós fizemos perguntas em relação à estrutura do hospital em que ela trabalha, como ela reagiu com a notícia do Covid-19, como foi o tratamento dela com os pacientes em relação a isso, em relação aos EPIs que ela usava no hospital e a demanda desses EPIs, se aumentou, se diminuiu a quantidade dentro do hospital de cada EPI, em relação às macas, ao material, aos equipamentos. E a segunda metodologia foi a pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo nós realizamos na plataforma Google Forms e tivemos ao todo 37 respostas. Nessa pesquisa de campo, nós fizemos perguntas relacionadas ao SUS e ao atendimento que ele fornece. Também fizemos perguntas em relação à estrutura, aos EPIs, ao tratamento do local, que eles recebem na hora que eles estão sendo atendidos, e aos EPIs que os profissionais estão utilizando, se isso fazia diferença para eles ou não, a estrutura que eles viam no local, se eles conseguiam enxergar algum tipo de deficiência dentro daquele hospital, e etc. Pode passar. Os principais problemas a ser tratados foram a estrutura hospitalar, equipamentos hospitalares, EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e a falta de ética profissional de alguns médicos e enfermeiros. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os programas de saúde, né? Começando pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele é um programa garantido ao povo brasileiro pela Constituição Federal de 1988, sendo ele o único sistema de saúde do mundo inteiro. Ele é financiado pelos impostos da população e os municípios são obrigados a destinar 15% do que arrecada com as ações de saúde, e todo e qualquer cidadão tem o direito da utilização do SUS por ser igualitário e universal. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
ela é uma autarquia do Ministério da Saúde que fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os planos de saúde dos brasileiros. O Ministério da Saúde, ele corresponde ao setor governamental responsável pela administração e manutenção da saúde pública do país. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é uma agência especializada em saúde subordinada à ONU. Pode passar. Meninas, atenção ao tempo, tá? Já em relação aos EPIs que são utilizados no momento em que estamos vivendo, nós sabemos que o vírus do Covid-19 é um vírus de fácil e alta transmissibilidade. Então, as máscaras é um EPI que está sendo muito utilizado tanto pela população quanto pelos profissionais de saúde. Em relação a isso, a produção desses EPIs acabaram sendo mais baixa do que a demanda deles. Os fornecedores que tinham esses EPIs acabaram cobrando mais caro para lucrarem mais. Além disso, a produção deles precisou aumentar muito por conta dessa debilidade, em capotes, máscaras, protese, etc. Pode passar. A debilidade na estrutura hospitalar, ela vem sendo cada vez mais frequente. Como vocês podem ver na imagem acima, as paredes, o ambiente em si, ele não é apropriado para um atendimento adequado de um paciente. E por decorrência da Covid, foram montadas algumas tendas provisórias para terem um controle maior dessa doença, né? Porém, no entanto, essas tendas nem sempre são muito resistentes e têm uma boa estrutura para atender essa alta demanda de pacientes que chegam todos os dias. Pode passar. O vírus, ele tem um sintoma que é a falta de ar. Essa falta de ar, ela é resolvida às vezes com a oxigenoterapia. Essa terapia é feita por um equipamento chamado ventilador de oxigênio. No entanto, por conta da alta demanda de pacientes que precisam desses ventiladores, ocorreu uma debilidade muito grande em relação a esses equipamentos. E a quantidade deles é muito baixa para uma quantidade alta de pacientes. Em relação a isso também, ocorreu a falta de medicamentos, a falta de maca. Por isso, às vezes, nós vemos pacientes nos corredores dos hospitais, postos de saúde, precisando de atendimento. E por isso também foi implementada a tenda de apoio ao Covid-19. E vemos aqueles toldos brancos do lado dos hospitais. Ética e moral do trabalho. Antes da pandemia, era comum que alguns profissionais tratassem os pacientes com arrogância e má vontade. Esses profissionais não tinham ética e nem moral. Como já sabemos, a moral está relacionada à obediência das normas do Código de Conduta de um hospital, enquanto a ética diz respeito ao profissional que cumpre as suas atividades. O juramento de Hipócrates é um juramento solene que os médicos fazem na sua formatura, quando eles estão se formando, e eles prometem praticar a medicina honestamente. Mas, atualmente, depois que eles se formam, é muito raro a gente ver algum médico que trabalha realmente com amor e bem honestamente. Hipócrates foi o pai da medicina, então por isso o nome juramento de Hipócrates. Além disso, tem a ouvidoria SUS. A ouvidoria SUS é um setor responsável por reclamações, por sugestões, elogios, que garantem e ampliam o acesso ao cidadão. Nesse site, você pode entrar pelo seu navegador e lá eles pedem alguns dados e perguntam mais da sua vida pessoal. Depois tem uma caixinha de pergunta e você escreve o seu tipo de reclamação, de sugestão, de elogio para o SUS. Dessa forma, eles vão poder garantir o que você precisa. O intuito desse trabalho foi trazer o máximo de conhecimento para as pessoas sobre a rotina do trabalho dos profissionais de saúde, além de informar a precarização da estrutura hospitalar e a falta de equipamentos básicos e avançados que os hospitais vêm enfrentando ao longo dessa pandemia. Parabéns, meninas. Selimara, Andréia, Carlos. Oi, pessoal, good morning, parabéns, muito legal. Pena que eu cheguei e já tinha iniciado, porque acabou meu ATPC aqui, eu vim correndo, mas parabéns mesmo, viu? Fiquei muito contente. Parabéns, meninas.
falaram com bastante calma, propriedade, gostei muito da apresentação de vocês também, tá? Parabéns. Verdade, bom dia a todos, também pelo mesmo motivo que o Carlos, né, chegamos um pouquinho depois que a gente estava no ATPC da diretoria, mas vocês estão de parabéns, meninas, pela propriedade, né, com que abordaram a temática, mesmo a parte em que eu peguei, né, a partir do que eu peguei, a apresentação, né, foram bastante pontuais, né, não ficaram presas aos slides, isso é muito importante, né, sempre a orientação, né, nas aulas de OE, né, nas aulas em que os professores orientam vocês com relação às apresentações, né, sempre pouca informação, aliada à imagem, não é? Vocês apresentarem aí com a própria fala, né, usando a própria explicação, que fica muito mais claro, né, para aqueles que estão assistindo. E mais aí um desafio, né, de apresentar de forma remota, né, novidade aí para a gente, porque nessa altura, né, o ano passado a gente estava lá no Salão Nobre, né, fazendo as apresentações, né, ali ao vivo e a cores, com todo mundo em cima daquele palco, né, e ano a gente aqui, ó, todo mundo através da telinha, mas vocês estão de parabéns, né, foi um desafio a mais, tá certo? E vocês deram conta com certeza, parabéns, viu, meninas? Bom, parabéns, Carol, parabéns, Giovana, parabéns, Sara. Adorei o trabalho de vocês. Sou suspeita para falar, porque eu adoro a área da saúde também, né? E aí eu acredito que, assim, vocês apresentaram e foram bem objetivas mesmo. Tudo que estava ali dentro do objetivo, vocês conseguiram mostrar para a gente, tá? Parabéns. Tenho certeza que as 3 aí na área da saúde vai ser um sucesso. Meninas, acima de tudo, parabéns, tá, pela apresentação. Eu vou falar mais depois, porque depois eu apresento lá no trabalho escrito e no slide os apontamentos mais técnicos, tá? Mas queria deixar que o que eu percebi de diferencial foi realmente o domínio da apresentação e a estrutura da apresentação, segundo o que a gente havia explicado em sala de aula, que foi realmente demonstrar o que foi produzido como conhecimento. Fico muito feliz, tá, da apresentação de vocês. Parabéns.